Bom dia, irmãos. Convido-vos a abrirem as vossas Bíblias, então, no segundo livro de Samuel, capítulo número 23. Segundo livro de Samuel, capítulo número 23. Que belas palavras que acabámos de cantar, que elas sejam de facto mais do que palavras, mas sejam mesmo a nossa disposição de crer em Cristo Jesus, em Deus o Pai, o Filho, o Espírito Santo. É nisso que nós queremos e não nos movemos disso. Vamos então ler a palavra. São estas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como uma manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Não está assim com Deus a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará Ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Porém os filhos de Belial serão todos lançados fora como os espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos, mas qualquer que para os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança. E a fogo serão totalmente queimados no seu lugar. São estes os nomes dos valentes de Davi. José-Basebete, filho de Taquemoni, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram em Laí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs Samá no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e, no tempo da cega, foram ter com Davi à caverna de Adulão. E uma tropa de filisteus se acampava no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém? Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. E disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 30, e alçou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha nome entre os primeiros 3. Era ele mais nobre do que os 30 e era o primeiro deles. Contudo, aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzil e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado. Arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém aos 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre a sua guarda. Entre os 30 figuravam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samã, Arudita, Elica, Arudita, Eles, Pautita, Ira, filho de Iques, Tecoíta, Abiezer, Anatotita,
Ebunai, Uzatita, Zalmon, Auita, Marai, Netufatita, Eleb, filho de Banã, Netufatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Idai, do ribeiro de Gás, Abialbon, Arbatita, Asmavet, Barumita, Eliaba, Salgonita, os filhos de Jazem, Jonatas, Sama, Aratita, Aião, filho de Sarar, Aratita, Eliflet, filho de Asbai, filho de um Macatita, Eliá, filho de Aitofel, Gilonita, Ezrai, Carmelita, Parai, Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, Gadita, Zelé, Camonita, Narai, Berutita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, Itrita, Gareb, Itrita, Urias, Eteu. Ao todo, 37. Até aqui o texto desta manhã. Nelson Mandela é um nome, creio que, unanimemente conhecido entre nós. Ele viveu entre o ano 1918 e 2013, partiu há pouco mais de 10 anos. E como nós sabemos, ele foi uma figura central da defesa ou de lutar contra o chamado Apartheid na África do Sul. Ele foi um líder, ainda hoje grandemente reconhecido neste país, e não só neste país, mas em todo o mundo. Ele liderou campanhas pacíficas para promover a paz, para derrotar o racismo, para a defesa da raça negra, como ele era. Por causa disso, por causa dessa defesa, ele passou 27 anos preso. E depois de ser libertado em 1990, ele desempenhou um papel muito importante na defesa destes ideais. De 1994 a 1999, ele foi presidente da África do Sul. Foi o primeiro presidente negro da África do Sul, após as primeiras eleições multirraciais do país. Até aquele dia só pessoas brancas se podiam candidatar à presidência da África do Sul. Durante o seu mandato, ele priorizou a reconciliação entre os povos, amplamente divididos entre raças. No seu discurso de despedida, em 15 de junho de 1999, no final do seu tempo de presidente, ele fez um discurso que ainda hoje ecoa, que ainda hoje é lembrado. Talvez nós não o lembremos, mas certamente qualquer habitante da África do Sul, qualquer cidadão da África do Sul se lembra deste discurso em 15 de junho de 1999, no final do seu de ser presidente. O seu discurso teve 3 grandes linhas. A primeira linha é que ele agradeceu ao povo sul-africano. Ele disse que qualquer tipo de sucesso que possa ter existido, qualquer tipo de evolução nestas áreas que ele defendia, não foi um trabalho de uma só pessoa, mas foi um trabalho conjunto do povo. Ele disse, são palavras dele, chegamos até aqui porque a nossa nação decidiu que o futuro pertence a todos nós, negros e brancos, ricos e pobres. Ele disse ainda que a democracia era um processo ainda em construção. O trabalho não estava feito. Era preciso que o povo continuasse comprometido com aqueles ideais, com a igualdade. Ele disse, palavras dele, o desafio é garantir que cada sul-africano experimente os frutos desta liberdade. E por fim, ele fez um clamor à unidade. Neste discurso de despedida que ecoa ainda hoje, ele disse que nunca percamos a nossa capacidade de ver o outro como humano, mesmo em nossas diferenças. O povo precisava de manter-se unido e de ver todos os que estavam à sua volta apenas como humanos, qual fosse o tom de pele ou a posição social. As últimas palavras de um líder respeitado e seguido por muitos, como é o caso de Nelson Mandela, têm a força ou têm o poder de deixar um legado poderoso. O legado deste homem permanece. O seu discurso ainda ecoa nos ouvidos e nos corações dos sul-africanos.
E ele ainda influencia comportamentos hoje. Portanto, o discurso ou os atos de um líder seguido e respeitado permanecem de geração em geração. Chegamos quase ao fim do segundo livro de Samuel. E Davi não é mais o menino dos caracóis ruivos a guardar ovelhas enquanto toca a sua harpa. Davi não é mais o ungido, prometido por Deus para ser rei, ungido pelo profeta, à espera de chegar o dia em que fosse rei e, entretanto, a ter de fugir constantemente de Saul. Davi não é mais um rei recentemente empossado no seu trono, inexperiente, a dar os primeiros passos. Não, Davi, neste momento em que lemos, é um homem vivido, um homem cansado, um homem fatigado. É um rei que espera e prepara a sua sucessão. O capítulo 23, que acabámos de ler, relatam as suas últimas palavras, o seu último anúncio, o seu último poema. Sim, Davi era um poeta, como sabemos. Do livro dos Salmos, 73 são escritos por Davi. E temos tido a oportunidade, ainda no último domingo, meditámos num poema de Davi. Davi tem o seu discurso de despedida. Como um líder seguido e respeitado por todos, ele tem o seu discurso de despedida. Mas neste discurso, ele fala como rei, fala como poeta, mas ele vai um bocadinho mais além. Ele fala como profeta também. Ele anuncia uma palavra divina. Não é o primeiro servo de Deus que tem um discurso de despedida, ou que acha ser bom falar para o povo nos últimos momentos da sua vida, do seu reinado, da sua liderança. Moisés, lá no livro de Deuteronômio, capítulos 32 e 33, antes de subir ao monte, mandado por Deus para ver a terra prometida, como sabemos, Moisés não entrou, Deus permitiu ver. Antes disso, ele dirige-se ao povo, num discurso que podemos chamar de despedida. E ele diz: eis a rocha, apontando para Deus. As suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Versículo 4 do capítulo 32. Não só Moisés, mas também Josué, o seu sucessor, nos últimos momentos da sua vida, da sua liderança, ele também se dirigiu ao povo em tom de despedida, em palavras que ainda hoje ecoam e ainda hoje nós lembramos. Josué dizia: agora pois temei ao Senhor e serviu com integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses dos vossos pais, de além do Eufrates, do Egito, ou aos deuses dos amorreus, terra em que hoje habitais. Eu já decidi. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um discurso que ainda hoje ecoa. Ou ainda Paulo, se quisermos ir ao Novo Testamento. E não num discurso ou num anúncio, mas numa carta enviada a Timóteo, a chamada segunda carta. Percebendo que os seus dias estavam a chegar ao fim, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Já agora a justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo despede-se de Timóteo, fortalece-o, entendendo que os seus dias estavam a chegar ao fim. Davi, apesar de assinalar o fim de uma era, podemos chamar gloriosa, uma era histórica do povo de Israel, uma era de grandes feitos, de grandes vitórias, não se apresenta como um rei que enaltece as suas conquistas, as vitoriosas batalhas que existiram, como sabemos e como já lemos. Davi não se apresenta assim, como alguém que olha para o passado e exalta o reinado triunfante que liderou. Mais do que colocar os olhos no passado, Davi coloca e quer levar o povo e a cada um de nós a colocar os olhos no futuro, no que está para vir. Ele pretende deixar um legado
garantindo e apontando o futuro que está para chegar. O tema central inscrito na despedida do rei Davi, e deixem-me dizer-vos, em todo o livro de Samuel, é a chegada iminente de um reino justo e piedoso. Este é o tema central dos livros de Samuel que temos estudado. Há um reino perfeito, um reino justo e piedoso que Davi pré-anuncia, da qual Davi é também representante. Portanto, nesta despedida, Davi claramente não se refere tanto ao seu reino, mas ao reino que está para vir, ao reino da qual ele é um tipo de rei, ao reino que é um tipo de reino, que é o reino messiânico, o reinado de Cristo. É isso que Davi vai apontar. É para o reino de Cristo Jesus, que à semelhança do reinado de Davi, que, como já vimos, foi constantemente ameaçado por inimigos. No tempo de Absalão, quando surgiu o filho de Davi, quase todos nós diríamos que era uma questão de tempo para que o reinado de Davi terminasse. Tudo apontava para que Absalão vencesse. Mas o reino de Davi não sucumbiu, não terminou. E ao mesmo tempo que o reino de Davi não sucumbiu perante as ameaças externas, este reino que Davi anuncia, o reino de Cristo, ele é eterno, ele é indestrutível, ele é invencível. É este o reinado que Davi anuncia. Vamos então olhar para as palavras de Davi. No versículo 1 e 2 ele diz: palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido de Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. E depois ele diz: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua. O que Davi transmite nesta ideia inicial é que ele não está a falar por si mesmo. Não são as palavras de Davi que importam neste texto ou neste anúncio ao povo. O que Davi transmite é a palavra de Deus. Ele diz no versículo 3 que é a rocha de Israel, que ele lhe fala e que ele transmite. As palavras que guiavam, segundo Davi, o seu reino, eram as palavras de Deus. Mais do que a palavra do próprio rei, mais do que a palavra do rei Davi, do grande rei Davi. As palavras que guiam o reino de Cristo são as palavras de Deus, inspiradas pelo Espírito Santo e transmitidas por servos de Deus. Tal como Davi diz, o Espírito do Senhor fala por meu intermédio. Não é Davi que fala, é o Espírito que fala. Davi é uma ferramenta. O Espírito fala através de, por intermédio de. Aqueles que têm a responsabilidade de transmitir a palavra, de ser instrumentos de Deus para falar ao povo, segundo Davi, devem ter constantemente a sua palavra nas suas línguas. A palavra de Deus deve estar constantemente nas suas palavras. Eles devem verbalizá-la e fazer o povo segui-la. Não seguir as suas palavras nas palavras de Deus. Porque eles são usados pelo Espírito de Deus para conduzir o povo segundo a palavra. Portanto, no reino de Cristo, a palavra de Deus é a única regra de fé. É a única direção, é o único meio pelo qual Deus aponta o caminho. É a única voz que importa ser ouvida. No reino de Cristo, só há uma palavra que deve ser valorizada. É a palavra de Deus. Não há uma mais importante que outra. Há uma única. É a voz de Deus. É a palavra de Deus. É o Espírito do Senhor que conduz o povo através da palavra. É o Espírito do Senhor que ainda hoje continua a conduzir a sua igreja, o seu povo. E fala da mesma forma, através da palavra. Não há outra forma. Não há como nos deixarmos enganar. Não há como nos deixarmos seduzir por outros métodos, outras sugestões, outras hipóteses, outros caminhos. Não.
Todos estes métodos conduzirão ao desgoverno. O único método que conduz ao exercício do reinado de Cristo, do reinado de Deus sobre nossas vidas, é que a palavra ocupe um lugar central na sua igreja, no seu povo. Tem o exercício de pregar e trazer a palavra, muito grande. Aqueles que têm esse exercício, ou que têm essa responsabilidade, como já vimos, devem ter a palavra constantemente na sua língua. Eles servem segundo o Espírito do Senhor. E isso é uma grande responsabilidade. O único som que deve fazer despertar a Igreja de Cristo é a palavra de Deus. Por ela e só por ela nós podemos ser conduzidos. Deixem-me dizer-vos uma coisa, irmãos. Para aqueles que agora estão a iniciar a introdução ao batismo, que tomaram a decisão de descer às águas do batismo, afirmando a sua fé publicamente e perante a Igreja, dizendo: eu quero ser parte da Igreja porque eu sou um remido em Cristo Jesus, eu creio em Cristo Jesus como meu Salvador e Senhor. Deixem-me dizer-vos que a palavra deve ser sempre o vosso guia. Sempre. Não aceitem outro tipo de coisa. Mas para aqueles também que já cá andam há mais tempo, para nós que já somos crentes maduros, deixem também dizer-vos que crentes maduros exigem que seja apenas a palavra a nossa regra. Crentes maduros exigem isto. Exigem de quem prega que a única regra de fé trazida para o povo seja a palavra, apenas e só a palavra. E podemos e devemos fazer isso, ser exigentes para com aquilo que recebemos. Exigir, porque sabemos que só a palavra nos pode guiar. Só a palavra pode trazer maturidade à Igreja, ao reino de Cristo. Davi continua a falar e diz no versículo 3 e no versículo 4: aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã quando sai o sol, como a manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Davi apresenta um modelo de reinado, um modelo de domínio, uma forma, a forma perfeita de exercer domínio e de exercer autoridade. O Senhor exalta aquele que domina com justiça sobre os homens, que é justo na forma como lidera. Davi diz que aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, Davi faz 3 comparações. Este governante, ou este exercício de governo, é comparado a 3 experiências. O amanhecer, diz o texto, é como a luz da manhã, como sai o sol. Como é bom ao iniciar um dia nós vemos o sol a brotar, a trazer calor, a trazer luz. Mas também é comparado à chuva, que faz brotar da terra a erva. Portanto, temos aqui 3 ideias, basicamente: o amanhecer ou a alvorada, a luz do sol, a luz, a iluminação, o calor do sol numa manhã de céu limpo, ou a chuva que vem e que permite que a relva, que as plantas brotem, deem fruto. Qual é a grande ideia presente nestas 3 metáforas, ou nestas 3 imagens que a palavra nos dá? Vida. Vida. As plantas, para terem vida, o que é que precisam? Luz, calor e chuva. Sem luz, sem calor e sem chuva, uma planta morre. O que é que esta imagem nos quer dizer? É que neste reino, no reino de Cristo, há vida. Porque o Rei, Cristo Jesus, exerce o seu domínio com justiça. O seu domínio, o seu reinado é um reinado de justiça. E estes 3 elementos são necessários para o crescimento saudável daqueles que fazem parte do reino, sem as quais a vida terminaria. Portanto, Davi está a falar de um Rei supremo, um Rei perfeito que reina com justiça. E não se refere a ele. Davi não está a colocar os olhos nele, como já vimos. Neste reino, no reino de Cristo, que Davi pré-anuncia, há renovação, há transformação, há nova vida, como nós sabemos pela palavra.
O Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida faz parte do reino de Cristo. Vida faz parte do reino de Cristo. Os reinos deste mundo, por mais diversos que possam parecer, eles trazem injustiça. Sejam eles reinos eleitos, ou reis eleitos, ou autoproclamados, eles trazem injustiça, de uma forma geral. São reinos imorais, são reinos corruptos, reinos opressores. Eles não trazem renovação, eles não trazem esperança, eles não trazem vida. Mas no reino de Cristo há vida. Cristo é um rei legítimo e justo. Ele reina com justiça. No seu reino há justiça. No seu reino há vida. Há renovação. Renovação e nova vida são-nos prometidos. Aqueles que fazem parte do reino de Cristo têm uma garantia. É que em Cristo há vida. Em Cristo há renovação. Em Cristo há transformação. Em Cristo há nova vida. Nada nos faltará, irmãos, para termos uma vida frutífera. É isso que podemos saber. Não nos podemos queixar de falta de alguma coisa para justificar a nossa vida infrutífera. Não. Nós temos tudo da parte de Deus que necessitamos para viver uma vida saudável. Venha Jesus. Confia nele. Derrama a tua vida aos seus pés. Venha a Ele no seu reino. Há justiça, há vida, há transformação, há perdão. Submete-se, que nos possamos submeter a este justo Rei perfeito e piedoso. E também como igreja, precisamos entender que fazemos parte de um reino justo. Então a nossa vida também deve manifestar justiça. Somos agentes da justiça. Deus nos chama para isso. Para sermos agentes da justiça num mundo e numa sociedade injusta. Deus espera isso de nós. Versículo 5. Não está assim com Deus a minha casa? Pergunta Davi. Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará Ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? No capítulo 7, nós já fomos lá algumas vezes a esta expressão. O Senhor faz uma aliança com Davi. Vamos lá. Capítulo 7 de 2 Samuel. Versículos 16 e 17. Só para recordarmos. É daqueles versículos que vale a pena estar sublinhado na nossa Bíblia, se tiverem esse hábito. 7:16. O contexto destes versículos é a aliança, como já dissemos, que o Senhor faz com Davi. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. A casa, o reino e o trono de Davi foram declarados por Deus, por causa desta aliança, como estabelecidos até quando? Respondam. Sempre. Sempre é o quê? Sempre. Por toda a eternidade. Esta é a promessa que Deus faz com Davi. Quando nós falávamos de Absalão e da iminente derrota do reinado de Davi, nós fomos lá e lembrámos. Não era possível o reinado de Davi terminar se não fosse Deus a terminar com ele, porque a promessa de Deus era que o reinado, a casa e o trono de Davi eram estabelecidas para sempre. Mas quando analisamos esta expressão à luz destes 7 versículos, o sempre leva-nos para mais além. O sempre não fica no fim da vida de Davi. O sempre não fica no fim do trono de Davi, do reinado de Davi, no fim da casa de Davi. Não. Davi diz que estabeleceu comigo uma aliança eterna. E a expressão é, em tudo bem definida e segura. Esta aliança estava em tudo muito bem definida, portanto não havia grandes dúvidas aqui. Ela estava segura, porquê? Porque dependia da palavra do Senhor. Era o Senhor que tinha feito a aliança, era o Senhor que tinha prometido, era o Senhor que tinha garantido. Então ela não podia, nem pode nunca ser falsa. Deus promete firmar a casa de Davi e dar-lhe o quê?
uma linhagem permanente, eterna. Do que é que estas profecias estão a falar? Que da linhagem de Davi haveria de nascer quem? O Rei eterno, justo e santo que estamos a falar, o Messias, aquele que é chamado nos Evangelhos como o Filho de Davi. O Filho de Davi. Davi quer que compreendamos que aquilo que ele anuncia é muito mais do que a sua casa, do que o seu trono, do que a sua família. Davi quer apontar, ou quer que os nossos olhos caminhem ou viajem para o anúncio de um decreto divino. É que da descendência de Davi viria a salvação e a esperança. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? É da descendência de Davi que virá a salvação, que virá a esperança para os povos, para o seu povo. A vinda de Cristo estava já escrita e determinada, porque Deus é fiel para cumprir a sua aliança. Se há coisa que nós conseguimos compreender, se há coisa pelo qual nós somos fortalecidos ao olhar para os livros de Samuel, irmãos, é que Deus não falha às suas promessas. Nem um milímetro. A história de Davi é ótima para nós entendermos, quer individualmente, como pessoas individuais, quer coletivamente como igreja. É ótima para entendermos que em Deus vale a pena confiar. Que as suas promessas, as suas alianças, elas são feitas com seriedade. E tudo o que Deus faz, conforme Deus age, Ele faz sempre cumprir as suas promessas. Podemos confiar nele. Vale a pena, irmãos, depositarmos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança nele, no Deus que não falha, no Deus que cumpre tudo aquilo que diz. E a palavra nos diz que Deus fez uma aliança connosco em Cristo Jesus. Deus fez uma aliança connosco em Cristo Jesus. Uma aliança eterna. Uma nova aliança. Um novo concerto. Então não tenhamos dúvidas. Estas passagens nos fortalecem e nos fazem entender que não precisamos ter dúvidas de que Deus irá cumprir todas as suas promessas. E Deus garante a nossa fé. Nos versículos 6 e 7 há um porém. Há um porém. Porém, diz Davi, os filhos de Belial serão todos lançados fora como os espinhos. Pois não podem ser tocados com as mãos, mas qualquer para os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no seu lugar. O que fica claro nestes 2 versículos é que nem todos fazem parte do reino de Cristo. Nem todos fazem parte deste reino. Alguns não fazem parte. Davi chama-lhes os filhos de Belial, os filhos da iniquidade, os filhos da impiedade. Se este reino é luz, se este reino traz luz e vida, como já vimos há pouco, estes que não fazem parte do reino de Cristo não têm interesse na luz de Deus, na luz de Cristo, na vida de Cristo. Estão entregues à sua impiedade, à sua iniquidade, ao seu pecado, aprisionados a isso e condenados. Portanto, a condenação existe. A condenação existe, irmãos, para aqueles que não fazem parte do reino. Portanto, quando nós olhamos para o reino de Cristo, nós não vemos só salvação e restauração e vida. Também vemos juízo. Também vemos condenação para aqueles que não reconhecem o senhorio de Cristo. A condenação deles, segundo o versículo 7, é que serão cortados como uma lança e serão queimados pelo fogo, totalmente queimados no seu lugar. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, os versículos 41 e 42, vemos esta ideia. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os comete iniquidade, e lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E outros textos nos dizem, nos afirmam claramente de que sem Cristo há condenação. Condenação eterna. Sem Cristo há condenação. Não podemos ter medo de afirmar estas verdades, ainda que sejam duras. Dizer que fora de Cristo só há morte e condenação pode não ser uma mensagem agradável. Pode não ser uma mensagem agradável de ouvir ou de anunciar.
mas ela é uma mensagem que precisa ser anunciada. Porque sem Cristo só há morte e condenação. Há juízo. Então é tempo de te arrependeres do teu pecado, se ainda não confias em Cristo Jesus como teu Salvador, e te submeteres a este reino de Cristo. Estas são as palavras de despedida de Davi. Como já vimos e reafirmamos, Davi não aponta para si, para o seu reinado, mas aponta para o reino de Cristo, do qual, irmãos, nós fazemos parte. A manifestação deste reino de Cristo nos dias de hoje é a sua igreja. A manifestação deste reino é aquilo que nós somos, o corpo de Cristo, o grupo dos seus remidos, a igreja de Cristo. Este é o propósito de Deus para a manifestação do seu reino. Nós somos reino de Cristo. Deus nos trouxe para o seu povo. Que maravilhosa bênção. Sabemos que eternamente nós experimentaremos na plenitude o que significa isto. Mas nos dias de hoje já podemos experimentar. E quão bom é, desde já, experimentar este reinado justo. Este reino verdadeiro e puro. Nos versículos seguintes, e ainda são alguns versículos, do versículo 8 ao versículo 39, até tivemos alguma dificuldade em ler, pelo menos tive que ler algumas vezes para não, e já sabem a minha limitação às vezes, para não tropeçar ali em alguns nomes, em alguns... Parece uma coisa difícil de ler, mas está aqui com um propósito. Isto é uma lista de honra. Do versículo 8 ao versículo 39, o texto nos quer dizer que é justo que estes homens estejam aqui. Estes homens que aqui são apresentados distinguiram-se na defesa do povo de Israel e do reinado de Davi. Estes homens estão aqui registados, e em outros textos, mas aqui resumidos, para falar de que o rei jamais teria conseguido tantas vitórias, tantas realizações, tantas conquistas, sem a participação destes homens valentes, leais e valorosos. Eles estão aqui para isso. São-nos apresentados primeiramente 3 homens, os mais honrados: José, Basbete, Eleazar e Samá. Entre o relato das suas operações ou das suas ações, dizem-nos que muitas vezes eles resistiram firmes a lutar sozinhos contra o inimigo, quando até o restante do exército tinha fugido. A sua firmeza corajosa foi o motivo pelo qual muitas vezes eles alcançaram a vitória, obtiveram vitória sobre os inimigos. Mas há uma coisa que o versículo 10 e o versículo 12 querem deixar claro. Lá mais ou menos no meio do versículo 10 e no fim do versículo 12, há uma coisa que nos é dita. É que é o Senhor que efetuou o grande livramento. Estes grandes homens, 3 homens honrados, José, Basbete, Eleazar e Samá, foram de facto homens honrados, valentes e valorosos na batalha. Foram peças fundamentais para que o reinado de Davi, o reino de Davi, crescesse e fosse vitorioso. Mas o Senhor estava sempre por trás a efetuar um grande livramento. Do versículo 13 ao versículo 17 são-nos apresentados mais três pessoas, ainda que agora desconhecidas. Não nos é dito o nome, mas é-nos contado o episódio. O texto nos diz que Davi estava na caverna de Adulão e uma tropa de filisteus acampava-se no vale de Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Portanto, Belém estava tomada pelos filisteus. E Davi tem um desejo, tem uma lembrança, tem uma memória e verbaliza. Ele diz o texto: suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Davi não dá uma ordem. Davi talvez a sua memória foi para aquela água, para aquele poço que outrora tomou, e diz: olha, quem me dera voltar a beber daquela água. E o texto nos diz que estes homens, de nome desconhecido, o que é que fizeram? Entraram pelo meio do acampamento dos filisteus, colocando a sua vida em perigo, e foram àquele poço junto à porta de Belém, versículo 16, tomaram a água e levaram-na a Davi.
Que valoroso serviço, que humildade, que obediência, ainda que não houve uma ordem. Davi, porém, não quis beber a água, derramou-a como oferta ao Senhor. Ele diz: isto é alto demais, longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Aquele não era um desejo que Davi queria, era uma saudade. Aquela água, segundo Davi, pertencia ao Senhor. Eu não posso beber o sangue dos homens que lá foram com o perigo da sua vida. Do versículo 18 ao versículo 23, são-nos apresentados mais dois valentes. Agora a ideia é que sejam pessoas mais próximas, mais da guarda pessoal de Davi. E o primeiro referido no versículo 18 é Abissai. Já o referimos várias vezes nos textos que fomos estudando. E sempre o vimos ao lado do rei, a proteger o rei. Ele sugere matar Saul, ainda no primeiro livro de Samuel. Ele sugere matar ou decapitar Simei. Lembram-se quem era Simei? Aquele que amaldiçoava Davi no caminho e dizia que ele era o culpado da morte de Saul e da sua família. Ele comandou o exército em Rabá. Ele salvou a vida do rei durante uma luta contra um gigante, corajoso, valente, vitorioso na batalha. Versículo 20, Benaia, outro homem valente e com feitos enormes. Ele feriu 2 homens de Moabe, como diz o texto, e matou um leão numa cova no tempo da neve. O que nos dá a entender é que a guarda pessoal, aqueles que estavam perto de Davi, junto a Davi, desempenharam um papel fundamental no seu reinado. Foram importantíssimos, principalmente no final da sua vida. No capítulo anterior, ou no outro capítulo anterior, o texto nos diz que Davi já era um homem muito fatigado, aconselhado a não ir à batalha. Mas nestes momentos, e principalmente nos momentos de oposição, foi de extrema importância Davi ter pessoas ao seu lado que foram leais e que o defenderam. Do versículo 24 ao 39 é apresentada mais uma lista de homens. Agora não são apresentados os seus feitos. Não é apresentado o feito de nenhum destes homens, apenas ali Narai, que era o que trazia as armas. Mas isso não é um feito. O que é que está referido acerca deles? Podem responder, irmãos. Os nomes e a sua origem. Mais nada. O que é que está referido acerca deles? Os nomes e a sua origem. No fim diz, até Urias lá está. Isto também nos serve para lembrar da fiabilidade, não, da infiabilidade, de como Davi era um homem. Ao todo, 37. O que esta listagem nos dá a entender, e a mensagem que passa, é que nenhum foi esquecido. Nenhum foi esquecido. Eles lutaram com fidelidade ao rei. E através das suas vidas, Deus deu algum tipo de descanso a Davi. Por causa destes homens. Porque estes homens existiram. Porque estes homens deram a sua vida. Porque estes homens deram do seu tempo. Em prol do reino. Em prol de algo maior. Portanto, há 2 ideias principais. A primeira, já dissemos, é que Davi não conquistou nada sozinho. Mas teve a ajuda de muitos homens. De muitas pessoas que estiveram perto dele. Pessoas dedicadas. Que amavam a causa. E que lutaram por ele. E o segundo é que Deus lembra-se de cada um deles. Deus não se esquece. E providenciou que a maioria deles, ou o grande número deles, fosse lembrado. E que hoje, 1 de dezembro de 2024, o seu nome fosse lido nesta igreja. Porque Deus não se esquece. Deus honra aqueles que o honram. Deus não é um Deus que se esquece. Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 1 a 5, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E Paulo escreve: e então cada um receberá de Deus o louvor.
Nenhum nome ficará esquecido no reino de Cristo. Não há nenhum nome que Ele se vá esquecer, que faça parte do seu reino e que Ele naquele dia se esqueça. Essa é uma garantia que Deus nos dá. O nosso nome, se somos parte, fazemos parte do reino de Cristo, não será esquecido. O nosso nome estará lá. Ser parte do reino de Cristo, pertencer a este reinado, irmãos, muitas vezes envolve sacrifício, envolve labor, trabalho, entrega. Ele espera isso de nós. Dar a própria vida pela obra de Cristo. Como estes homens puseram a sua vida em risco pelo reino de Davi. É isso que Deus espera de nós. Que estejamos totalmente entregues e disponíveis e dispostos para o servir no seu reino. Ele espera isso de nós. Até prontos a dar a vida, se for necessário. Seja lá o que isso significa. Vale a pena, irmãos. Vale a pena alistarmos para este reino. Vale a pena servi-lo. Vale a pena esforçarmos e darmos a vida para o servir. Porque Ele é um Rei justo, santo e perfeito. Em primeiro lugar, só há um sentimento que há em nossos corações. É de gratidão. Gratidão por fazermos parte do reino de Cristo Jesus. Mas Ele espera de nós abnegação, esforço e entrega para crescimento do reino, sabendo que Ele não se esquece. Ele honra quem o honra e honra quem o serve. Que Deus abençoe a sua igreja.